Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Temos o nosso vídeo hoje é sobre os relacionamentos, como é complexo, né? Especialmente nos dias de hoje, depois da pandemia, quando tivemos que ter mais proximidade, mais tempo com pessoas da nossa família, que muitas coisas vieram realmente à tona, muitas coisas que estavam ocultas, muitas coisas que estavam mal resolvidas se tornaram até pior. Por isso, quanto é importante, né, a gente buscar o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento, a nossa transformação constante em Deus, porque quem não está avançando já está retrocedendo, não vai permanecer do mesmo jeito, vai ficar pior. Essa é a verdade. Quem não procura entender seus pensamentos, seus comportamentos, seus sentimentos, e também não procura entender o outro, se colocar no lugar do outro, certamente o que a gente não alimenta, o que a gente não procura conhecer, a gente não vai conseguir ter intimidade, ter um bom relacionamento mais profundo com as pessoas e que permaneça se realmente a gente não buscar se desenvolver. E é muito triste, às vezes, quando uma pessoa busca se desenvolver mais do que a outra não dá importância, quando está avançando e está percebendo coisas, desejando mudar, fazendo mudanças efetivas, e às vezes essa outra pessoa não está percebendo muito, continua reagindo mal, às vezes também a pessoa pode estar mudando num ritmo mais lento, talvez a gente não esteja percebendo, a gente tem que ter paciência também, porque somos diferentes, cada um vai se desenvolver no seu tempo, e a gente tem que ter paciência, mas o que importa é a gente permanecer com a nossa essência, fazendo o nosso melhor, que a gente puder para as pessoas à nossa volta. Não é porque o outro faz menos, que o outro faz de qualquer jeito que você vai fazer também, pelo contrário. A gente realmente deve constranger em amor as pessoas que realmente nos causam algum tipo de dor, de ferida, de tristeza. É difícil, às vezes a gente fica triste, às vezes oscila entre tristeza e raiva, mas a gente tem que ser exemplo, a gente tem que continuar sendo luz, se apegar àquilo que a gente acredita, a fé e a palavra de Deus, e através desse amor de Deus que está dentro de nós e transborda através da nossa vida, que a gente possa permitir que esse amor possa transbordar e afetar as pessoas à nossa volta e a nossa casa. Por exemplo, se as pessoas à sua volta às vezes são rudes ou grosseiras com você em algum momento, ou são impacientes, e muitas vezes a gente vai ver incoerência no comportamento das pessoas. Muitas vezes elas vão querer exigir algo de você que elas também e elas não fazem, né? Isso realmente é hipocrisia. E acontece muito, a gente vai ver pessoas muito com um ego muito inflado, orgulho. Elas podem estar erradas, mas elas não vão pedir desculpa, elas sempre vão dar uma justificativa, vão falar, mas eu fiz isso porque você fez isso. Elas não vão querer assumir o erro delas na maioria das vezes, vão repetir os mesmos erros, mas assim, não compete a nós também aqui apenas colocar a culpa no outro, falar, o outro é assim, botar um rótulo, e acabou, responsabilidade não é minha de promover as mudanças que eu posso dentro de mim, no meu mundo interior. Só que apesar de a pessoa em alguns momentos se comportar de uma maneira que você não gosta, né, você pode fazer algo, né, mudar algo na sua mente, no seu coração, a forma como você enxerga essa pessoa, orar por ela, declarar coisas boas a respeito dela, declarar a palavra, para que realmente você faça a sua parte, né? Não adianta você apenas reforçar na tua mente e reclamar, falar mal dela, ou falar com ela que ela é isso, que ela faz aquilo que você não gosta. Isso só vai fazer com que esse ciclo ruim permaneça. Então a gente precisa fazer a nossa parte, exercer a nossa fé e a nossa esperança de que Deus pode transformar as pessoas. É claro que as pessoas têm o livre-arbítrio, mas compete a nós crer e permanecer nos relacionamentos, não desistir facilmente. Realmente, a não ser que se torne algo insustentável, haja uma traição, uma violência constante, né, psicológica, verbal ou física, realmente, aí a gente deve decidir por terminar ou se afastar de pessoas, né, que realmente fazem esses maus tratos. Gostaria de ler aqui alguns versículos sobre o amor.
1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui, esse versículo, ele fala nesse finalzinho também sobre o amor de Deus por nós, o amor incondicional. Né? É um amor que realmente a gente busca ter, né? O ágape, mas nem sempre esse tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não que a gente vá suportar a violência, a dor, toda sorte de maus tratos e aceitar numa boa, não é isso, né? É a gente, na medida do possível, viver ao máximo esse amor de Deus, mas a gente tendo um amor próprio, né, em primeiro lugar, e a gente perceber o quanto a gente deve permanecer ou não. Vou continuar aqui. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Como é forte isso, né? Se a gente odeia, se a gente não gosta de alguém, a gente permanece na morte. Vamos aqui então aos últimos versículos, Romanos 8, 38 a 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. Então, meus amados, aqui vamos mais um último aqui. João 15, de 9 a 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, meus amados, nem sempre vai ser fácil aqui. Como a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. E que foi uma promessa do Senhor Jesus que estaria conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Então, que a presença de Deus, que o Espírito de Deus nos fortaleça em tudo, nos sustente em tudo, para que a gente tenha sabedoria, graça, entendimento, paciência, fruto do Espírito, para que a gente possa lidar com as pessoas à nossa volta, a gente tenha paciência com a transformação delas. Talvez elas não mudem do jeito como a gente gostaria, ou talvez tenha defeitos, e realmente, infelizmente, falar aqui, todo mundo tem a capacidade de mudar, mas precisa decidir, precisa permanecer, né, praticando novos hábitos e decidir mudar. Mas se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. Se aquilo não afetar ela, se ela não enxergar aquilo como algo que é ruim para ela, de alguma forma, ela não vai mudar, ainda que possa te afetar. Muita gente não tem essa compaixão, esse cuidado com o outro. Pode estar fazendo coisas que estão irritando, que estão incomodando, até ferindo, mas elas infelizmente continuam fazendo até que venha luz ou entendimento para que elas possam mudar, porque somos diferentes, temos valores, crenças, visões diferentes. O que é importante para um não é para o outro, o que um dá valor, o outro não dá. Só que o que a gente precisa ter é respeito. Respeito, porque se um não se importa e o outro se importa, por que você vai fazer algo que afeta o outro? Se ele dá importância àquilo, se aquilo prejudica ele de alguma forma nas suas emoções, ou se dificulta a vida do outro, se causa algum dano, realmente a gente deve evitar para ter uma boa convivência, uma convivência pacífica, mas nem todo mundo pensa dessa forma. Então, que a gente tenha realmente essa graça de Deus, para a gente não ficar reclamando o tempo todo de tudo, mas que a gente saiba falar, exortar em amor, corrigir em amor aquilo que de fato causa algum tipo de dano para a gente, e não ficar alfinetando, apontando o erro. Eu sei que é difícil, mas que o Senhor nos ajude a, quando a gente estiver insatisfeito com algo, da gente orar e entregar para Ele e não ficar reclamando com a pessoa, falando mal dela.